E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Elon Musk anunciou a Terafab e ela será voltada para construir a IA no espaço. Já a Astroport apresentou uma máquina que irá construir os habitats na Lua. Veremos também que o novo drone da Guardian está combinando o Starlink, troca robótica de baterias e resposta de perseguição a 96 km por hora. E não menos importante, a Tesla anunciou o Optimus Gen 3, que é incrivelmente semelhante a um ser humano, segundo eles. Isso tudo em meio a uma onda de contratações de engenheiros que a empresa está fazendo. Bora entender tudo isso e mais algumas outras tecnologias. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E existe um limite que nem todas as pessoas percebem, e ele não está na tecnologia, está na energia. Porque o maior obstáculo para a inteligência artificial crescer ainda mais não é o software, nem os algoritmos, é a capacidade de gerar o poder computacional em escala. E você goste ou não, Elon Musk parece ter levado isso a sério antes de seus concorrentes. Em um novo anúncio, ele revelou a Terafab, um projeto que pode redefinir completamente a forma como o mundo está produzindo seus chips. A ideia até que é simples de entender, é unir a Tesla, a SpaceX e a xAI para construir a maior fábrica de semicondutores do planeta. Tudo isso em um único lugar, com um objetivo que é quase inacreditável: gerar 1 terawatt de capacidade computacional por ano. Para você ter uma noção, isso equivale a 1 milhão de megawatts, uma escala muito além do que a indústria atual consegue entregar. Mas o que realmente chama atenção não é nem tudo isso aí, é como Musk pretende realizar essa empreitada. Como sempre, ele não está pensando apenas na Terra. Parte do plano dele envolve levar a computação para o espaço. A ideia dele é criar data centers em órbita alimentados por energia solar que é praticamente ilimitada. Isso porque fora do planeta não existe noite, e a energia por lá pode ser mais constante, mais barata e mais abundante. E isso muda completamente a equação. Para viabilizar essa ideia, Musk propôs 2 tipos de chips. O primeiro voltado aqui para a Terra, que seria usado para alimentar os carros autônomos e os robôs humanoides Optimus, uma máquina que, segundo ele, poderá ser produzida em escala muito maior do que acontece com os próprios carros. Já o segundo foi pensado justamente para o espaço, um chip projetado para operar em satélites de inteligência artificial, formando uma rede distribuída de computação fora do planeta. Cada unidade estaria gerando energia, processando dados e expandindo a capacidade da inteligência artificial sem depender de infraestrutura terrestre. Isso levanta uma possibilidade que até pouco tempo atrás parecia apenas ficção científica: a inteligência artificial deixando de estar limitada ao nosso planeta e passando a existir em uma escala orbital. Musk chegou a sugerir algo ainda mais ambicioso. No futuro, essa estrutura pode se expandir para a Lua, criando assim uma base industrial que seria capaz de operar em níveis de energia milhares de vezes maiores do que os atuais. E isso eu sei, falando assim pode parecer distante, mas existe um ponto bem importante aqui. Todas as grandes revoluções começam dessa forma, com uma ideia que aparentemente é impossível, mas gerar poder computacional em escala é só parte da equação, porque antes de tudo é preciso chegar mais rápido ao espaço. Então foca nessa próxima matéria aqui que você vai entender, tem bastante relação. Se a corrida pela inteligência artificial está saindo da Terra, então existe um problema imediato: como construir, com rapidez, claro, e bastante eficiência, a infraestrutura que é necessária para chegar até lá. Porque os foguetes não são algo simples de se fazer. Pode parecer, mas não é muito pelo contrário. São algumas das máquinas mais complexas que já foram criadas pela humanidade. Cada motor é formado por dezenas, às vezes centenas de peças diferentes. Elas são feitas de materiais distintos, projetadas para suportar temperaturas que são extremas, a pressão absurda e também condições quase impossíveis de reproduzir em laboratório. E o maior problema é que tudo isso leva tempo, muito tempo. Cada peça precisa ser fabricada separadamente, testada e depois unida em um processo que envolve soldas, encaixes e múltiplas etapas. Um sistema que é caro, lento e cheio de pontos de falha. Mas agora os pesquisadores desenvolveram uma solução que pode sim mudar completamente esse cenário. Um novo tipo de impressão 3D é capaz de fabricar componentes de foguetes usando múltiplos metais ao mesmo tempo. Em vez de produzir cada etapa separadamente, essa tecnologia permite criar estruturas inteiras de uma única vez. E isso com materiais
diferentes que estão sendo posicionados exatamente onde são necessários, metais mais resistentes ao calor nas áreas críticas, materiais mais leves onde o peso importa e até combinações magnéticas para o controle interno dos sistemas. Tudo isso em uma única impressão, e o impacto disso é enorme, porque além de reduzir drasticamente o número de peças, isso também acelera o desenvolvimento. O que antes levava semanas, poderá agora ser ajustado diretamente no computador e refeito quase que instantaneamente quando essa tecnologia estiver 100% pronta. E claro, construir foguetes em menos tempo é apenas o começo, meus amigos, porque depois de estar em outros mundos, o desafio muda completamente. Dá uma focada, você vai entender. Ainda não sabemos se ou quando a nossa espécie começará a viver em uma base lunar de forma permanente, principalmente devido aos desafios extremos e até mesmo aos atrasos atuais na missão Artemis, por exemplo. Porque, claro, não basta pousar na Lua, é preciso construir uma base nela. E é por isso que uma nova abordagem está surgindo. Antes de enviar os humanos para ficar por lá, eles estão planejando enviar máquinas. A Astroport desenvolveu um sistema que pode se tornar a base da construção lunar, uma espécie de escavadeira automatizada que é projetada para operar diretamente na superfície da Lua. Mas ela não trabalha sozinha. Essa máquina faz parte de um sistema que é modular, acoplado ao veículo robótico capaz de transportar diferentes ferramentas. É como se fosse um canteiro de obras totalmente automatizado, mas fora da Terra. Durante testes recentes, essa tecnologia já demonstrou ser capaz de mover grandes quantidades de solo lunar simulado em poucos minutos. Mas o objetivo vai muito além disso aí. Essas máquinas serão responsáveis por preparar o terreno antes mesmo da futura estadia mais longa dos astronautas. Quando chegar a hora, elas estarão criando estradas, plataformas de pouso e áreas seguras para as futuras construções. E existe um detalhe que é impressionante nisso tudo. A poeira lunar pode ser transformada. Utilizando o calor extremo, ela pode ser derretida e convertida em superfícies sólidas. Basicamente, o próprio solo da Lua poderá ser usado como um material de construção. Isso significa que, em vez de levar tudo aqui da Terra, que é muito custoso, a infraestrutura pode ser criada diretamente no ambiente lunar. E isso muda completamente a lógica da exploração espacial, porque pela primeira vez, não estamos apenas planejando visitar um outro corpo celeste, mas estamos agora nos preparando para permanecer por lá. E isso exige escala. Essas máquinas precisarão mover milhares de toneladas de material para poder criar uma base funcional. E mais do que isso, abrir caminho para algo ainda maior, uma economia fora da Terra, com mineração, infraestrutura e até extração de recursos raros, como o hélio 3, por exemplo, considerado por muitos a nova possível chave para a energia do futuro. Tá, eu sei, pode parecer algo bem distante, visto as recentes notícias que nós temos visto por aí, mas a realidade é que tudo isso aí já começou a ser preparado. O fato é que, enquanto algumas tecnologias estão sendo preparadas para operar fora da Terra, outras já estão mudando o que acontece aqui embaixo, e isso é em tempo real. Bora ver para poder entender. Existe um problema que poucas pessoas que não passaram pela situação percebem. Em emergências, o tempo é tudo, e muitas vezes os primeiros minutos são os mais decisivos. Com isso em mente, a startup Brink desenvolveu um drone que é capaz de responder às chamadas de emergência antes mesmo das equipes humanas chegarem ao local. Assim que a ligação é feita para o serviço de emergência, o sistema pode identificar automaticamente situações críticas e enviar o drone quase que de forma instantânea, sem espera, sem trânsito e sem atraso. Isso importa porque esse drone não é apenas rápido, ele é inteligente. Ele pode levar equipamentos específicos para cada tipo de ocorrência, desfibriladores, dispositivos de resgate ou até medicamentos de emergência. Tudo isso está preparado antes mesmo da decolagem. E tem mais, diferente de drones convencionais, esse sistema foi projetado para operar sem interrupções. Ele pousa em uma base automatizada, troca a própria bateria e volta ao ar em poucos minutos, ou seja, funcionando praticamente 24 horas por dia. Mas talvez o detalhe mais impressionante seja a conectividade. Esse drone utiliza comunicação via satélite, o que significa que ele continua funcionando mesmo em locais sem sinal de rede celular ou áreas afetadas por desastres. Na prática, ele pode ser enviado para qualquer lugar do planeta e a qualquer momento. E com os seus sensores avançados, ele consegue enxergar a distância, no escuro e em condições adversas. Ele funciona como um olhar no céu, capaz de chegar primeiro, avaliar a situação e até orientar as pessoas do local. E isso é legal porque acontece antes mesmo da chegada das equipes humanas. Mas pensar um pouquinho fora da caixa levanta uma questão que é inevitável. Quando uma máquina começa a chegar antes de nós seres humanos em uma emergência, ele ainda é apenas uma ferramenta ou já faz parte da decisão tomada pelas máquinas? E mais, até onde toda essa tecnologia pode ir?
A Tesla está acelerando o desenvolvimento do seu robô humanoide Optimus e, segundo Elon Musk, ele pode se tornar o maior produto já criado. Não apenas em impacto tecnológico, mas em escala. A empresa está agora em uma fase crítica, deixando para trás os protótipos e entrando no território que é mais difícil de todos, a produção em massa. E isso já pode ser visto de forma bem clara. A Tesla iniciou uma nova campanha que é global de recrutamento, buscando engenheiros, especialistas em inteligência artificial e profissionais de alto nível em diversas áreas ligadas ao que eles estão fazendo. Esse é um sinal direto de que o projeto deixou de ser apenas experimental e passou a ser realmente industrial. Mas o que realmente tem chamado a atenção de todos é a nova direção que eles estão agora adotando e dando a este robô. A próxima geração do Optimus está sendo desenvolvida com um objetivo bem específico: se aproximar cada vez mais da forma humana. Segundo os engenheiros envolvidos no projeto, o robô pode chegar a um ponto onde nem parecerá mais uma máquina, mas sim um ser humano com uma espécie de traje tecnológico. E isso não é apenas estética, é funcionalidade. O novo sistema de mãos, por exemplo, está sendo projetado para ter dezenas de atuadores, dessa forma permitindo movimentos extremamente precisos, capazes de manipular objetos delicados. Dentro dos laboratórios, por exemplo, os robôs já estão aprendendo algo como lavar roupas. É algo simples para nós seres humanos, mas para as máquinas é algo extremamente complexo. Isso porque envolve lidar com objetos que mudam de forma constante. E para ensinar tudo isso a um robô, existe um outro desafio que é ainda maior: dados. Muitos dados. A Tesla está investindo pesado em simulações, aprendizado por reforço e coleta massiva de informações. Porque, no fim, o gargalo não é mais o hardware, e sim é ensinar as máquinas a entender o nosso mundo. E isso explica a urgência com que eles têm tratado tudo isso. A empresa está correndo contra o tempo e contra a concorrência. Outras empresas também estão avançando bem rápido, disputando talentos e tentando chegar primeiro nesse novo mercado que será trilionário, segundo Musk. Porque se um robô realmente alcançará produção em massa em larga escala, o impacto será gigantesco para todos nós. Será uma nova força de trabalho capaz de executar tarefas físicas com bastante precisão, em escala e com disponibilidade que é contínua, 24 horas por dia praticamente. E isso muda completamente as regras da economia, porque pela primeira vez na história, não estamos apenas automatizando as máquinas, nós estamos agora automatizando o próprio trabalho humano. Mas construir um robô é uma coisa, fazer ele funcionar como um ser humano é uma outra completamente diferente, não é não? Existe uma parte do corpo humano que parece simples, mas é extremamente complexa. É a nossa mão, porque não se trata apenas de força, se trata de precisão, sensibilidade e adaptação em tempo real. E agora a Xiaomi pode ter dado um passo decisivo para resolver isso. Eles apresentaram uma nova versão da mão do seu robô humanoide, e o objetivo é claro: se aproximar o máximo possível da capacidade humana. E o primeiro passo foi físico. A nova mão foi redesenhada para ter praticamente o mesmo tamanho da mão humana real, uma proporção de 1:1. Mas o que realmente tem impressionado é o que existe por dentro dela. O sistema agora possui dezenas de graus de liberdade, permitindo que os movimentos sejam extremamente complexos. Agora, a mão robótica é capaz de replicar a forma como os dedos humanos se movimentam, mas movimento sozinho não resolve quase nada, não é? Porque uma mão sem sensibilidade é praticamente inútil em se tratando das nossas tarefas. E é por isso que a empresa investiu pesado em sensores táteis. A nova versão consegue captar informações em toda a superfície da mão, incluindo dedos, palma e os pontos de contato críticos. É como se o robô, entre aspas, pudesse sentir. E para ensinar isso a eles utilizaram luvas especiais. Os operadores humanos vestem essas luvas e cada movimento é capturado com bastante precisão. Isso transforma ações reais em dados para o robô aprender. Mas existe um problema que é ainda maior. Dentro dessa mão existem motores extremamente potentes e quando eles trabalham por muito tempo, gera uma quantidade absurda de energia térmica, o suficiente para comprometer todo o sistema. E foi aí que veio uma solução que é surpreendente e foi inspirada diretamente no próprio corpo humano. A Xiaomi criou um sistema de resfriamento que funciona como glândulas sudoríparas. Esses são canais internos que dissipam calor continuamente, como se a mão estivesse, entre aspas, suando. E isso permite que o robô possa manter o desempenho constante, mesmo sob uso intenso. E quando você começa a pensar e raciocinar de forma lógica e junta tudo isso que está acontecendo, robôs sendo produzidos em escala, aprendendo tarefas humanas e agora ganhando mãos com precisão e resistência próximas à nossa, fica claro que nós estamos chegando em um ponto crítico, onde as máquinas deixam de ser limitadas e começam, mesmo que de forma bem rudimentar ainda, a interagir com o mundo físico de forma cada vez mais natural. E quando essas máquinas começam a alcançar esse nível de precisão, surge uma questão inevitável, meus amigos. Elas precisam realmente se parecer iguais a nós, idênticas a nós?
Quando pensamos em inteligência, talvez o que vem à mente é a cabeça, não é? É aqui que está o nosso cérebro humano. Bom, pelo menos alguns têm. É o centro de tudo. Mas, para as máquinas, essa lógica aí não precisa existir. E um novo robô está provando exatamente isso aí. Pesquisadores apresentaram um robô humanoide, aquele que foi enviado para a Ucrânia, com uma arquitetura completamente diferente. Nesse caso, a cabeça não é o centro do controle. Ela funciona apenas como o conjunto de sensores. O verdadeiro, entre aspas, cérebro da máquina fica no peito. Essa já é uma dica para você quando você precisar enfrentar uma máquina dessa aí, tá? O cérebro tá no peito. Isso pode parecer estranho demais para primeira vista, eu sei. Mas existe uma razão muito simples para isso acontecer. No corpo humano, os sinais nervosos são relativamente lentos. Eles viajam a cerca de 120 metros por segundo. Por isso faz sentido que o cérebro fique próximo dos principais sentidos. É para reduzir o tempo de resposta, mas em um robô os sinais eletrônicos se movem quase que na velocidade da luz, o que significa que essa limitação simplesmente não existe para eles. E isso permite uma liberdade total de design. A cabeça pode ser dedicada apenas à percepção, enquanto o processamento fica centrado em outro lugar. E essa escolha traz uma vantagem que é bem importante. A estrutura principal do robô pode abrigar um sistema computacional muito mais robusto, com melhor desempenho e maior capacidade de dissipação de calor. E enquanto isso, a cabeça se torna um módulo especializado equipado com sensores de movimento, câmeras e sistemas responsáveis por orientar a máquina no espaço. E é aqui que entra um detalhe interessante. Mesmo com toda essa liberdade tecnológica, os engenheiros ainda se inspiram na biologia. A cabeça continua posicionada no ponto mais alto do corpo, seguindo assim um princípio evolutivo conhecido como cefalização, ou seja, concentrar os sensores em uma extremidade para poder melhorar a percepção do ambiente. Com múltiplas câmeras, o robô consegue ter uma visão quase completa ao seu redor. É como se o robô pudesse estar constantemente atento a tudo o que acontece. Mas talvez o ponto mais intrigante esteja na filosofia por trás de tudo isso. Esse robô não está tentando copiar o corpo humano, ele está reinterpretando o nosso corpo, mantendo o que faz sentido e descartando o que não é necessário. E isso pode ser um sinal claro de para onde a robótica está indo: menos imitação e mais eficiência. Porque quando as máquinas deixam de copiar a gente e começam a se reinventar, elas deixam de ser apenas versões impressas do ser humano e passam a ser algo completamente novo. Se você gostou desse episódio aqui, já deixa o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui, nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Valeu, obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau. E até o próximo. É só clicar que é rapidinho, a gente se vê ali.